Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a segunda aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. O nosso objetivo, pessoal, hoje é discutir, apresentar uma revisão sobre tecnologias de baterias, que vão ser o nosso foco na nossa disciplina. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? A parte 1, nós iremos discutir uma introdução ao armazenamento eletroquímico e alguns aspectos relacionados às tecnologias de baterias, tá? De uma forma bem ampla, né? Quais tecnologias que têm potencial aí para aplicação em armazenamento no CEP. E depois nós iremos, na segunda parte, discutir alguns aspectos técnicos, tanto das baterias de chumbo ácido quanto das baterias de lítio-íon, que são baterias com grande aplicação aí no mercado, né, e que têm sido empregadas em algumas iniciativas, né, de pesquisa e desenvolvimento no Brasil para montagem de sistemas de armazenamento de energia no sistema elétrico. Então vamos nessa. Bem, pessoal, o armazenamento eletroquímico, tá? A unidade, né, básica de conversão vai ser uma célula eletroquímica, tá? Essa célula eletroquímica, ela vai gerar diferenças de potencial relativamente baixas, tá? Então a gente vai falar de diferenças de potencial que podem ir de 1.2 até 3.6 volts, tá? Isso vai depender muito dos elementos químicos que estamos utilizando dentro da nossa bateria. Então, isso consiste numa conversão de energia química em energia elétrica, tá? E isso é obtido por meio de reações de óxido-redução. De fato, né, os materiais, eles têm uma eletronegatividade, né? Um potencial de redução associado aos materiais. E quando nós construímos, né, uma estrutura que permite realizar essas reações de óxido-redução, a gente acaba tendo uma diferença de potencial, né? Uma circulação, uma separação de cargas, né, dentro do nosso material, que consiste, né, nessa eletricidade que estamos gerando. Uma bateria, ela precisa necessariamente aí de 3 elementos, tá? A gente tem um material eletrolítico que vai ter um papel importante de conduzir íons, tá, de um lado para o outro da bateria. E nós teremos 2 condutores, tá? Que são os conhecidos cátodo e ânodo na nossa bateria, ou cátodo e anodo, você pode ter escutado dessa forma também. As eficiências do armazenamento eletroquímico são eficiências relativamente altas, tá? Então a gente tem químicas aí que vão nos dar eficiência de 80% a 90% ou até mais do que isso, tá? A gente chega a 80% a 90%, considerando todas as perdas nos estágios de conversão, toda a parafernália, né, que a gente precisa para colocar o nosso sistema de armazenamento para funcionar. A invenção da bateria ou da pilha, né, ela foi atribuída, né, inicialmente ao Alexandre Volta, né, que em torno ali de 1800, né, desenvolveu aí a primeira ideia, né, de um sistema eletroquímico aí, de armazenamento. Aqui tem uma linha do tempo bastante interessante desse site aqui, tá? E essa linha do tempo, ela conta alguns eventos importantes aqui, né, relacionados à invenção das baterias, né? Então, nós temos a invenção da bateria criada aí pelo Volta, né? Mas, na verdade, tem umas questões bastante interessantes, né? Na verdade, por exemplo, um arqueólogo encontrou, por exemplo, um artefato, né, em Bagdá, que se tivesse preenchido, né, por algum material eletrolítico, provavelmente poderia ser uma bateria, tá? Então, é uma questão bastante interessante, né? Definir datas, né? Ok, por volta ali de 1859, ali 1860, nós tivemos a invenção da bateria de chumbo ácido, então é uma tecnologia muito antiga, tá? Depois, alguns anos depois, ali 30, 40 anos depois, nós tivemos baterias de níquel-cádmio. No começo dos 1800, tivemos as baterias de níquel-ferro, que foram baterias muito utilizadas na Segunda Guerra Mundial, tá? Para alimentação dos rádios e tudo mais. Depois a gente já teve, né, na década de 70, diversos aí desenvolvimentos em cima das baterias de chumbo ácido.
Então, a gente vai perceber que essa tecnologia tem várias melhorias associadas a ela, né? Depois nós já tivemos as baterias na década de 90 ali, né? Nós tivemos as baterias de níquel, né, com hidreto metálico e depois as baterias de lítio-íon, tá? Então, são uma linha do tempo que mostra, né, como as tecnologias foram aí se desenvolvendo e ainda estão se desenvolvendo, né, como a gente vai perceber. Aqui depois também tem alguns pontos aqui marcados interessantes, né, dando aqui também nome aos inventores, né, as empresas, né, ou aos grupos de pesquisa que publicaram ou patentearam as tecnologias. Não vou entrar em detalhe, mas depois fiquem à vontade para dar uma olhada, né. E aqui a gente também tem uma questão, né, que esse desenvolvimento de baterias de tecnologias novas, na verdade, está associado à demanda, tá? Então, a gente nota, né, que se a gente olhar 40 ou 60 anos atrás, né, as maiores demandas para baterias eram, por exemplo, o mercado de relógios, né? E depois nós tivemos os telefones, né, os computadores portáteis, né? E mais atualmente agora nós temos uma demanda muito alta para os veículos elétricos, né, e também para as aplicações conectadas à rede, que é aonde a gente está olhando, né? Bem, aqui a gente tem uma concepção artística aqui, né, do que seria esse sistema eletroquímico, né, o que seria uma bateria, né? Então nós teríamos o ânodo e o cátodo, eles seriam formados por materiais aqui que sofreriam reações de óxido-redução. A gente vai perceber, né, que no momento da descarga a gente vai ter uma liberação de elétrons aqui e, consequentemente, isso poderia ser utilizado para alimentar uma carga, tá? Por outro lado, né, quando a gente quer fazer a carga da bateria, o fluxo de elétrons é exatamente o contrário. A gente injeta elétrons dentro da nossa bateria, tá? E, consequentemente, nós teremos, né, o fenômeno oposto, tá? Então, quem antes estava se oxidando passa a reduzir e a gente recupera o material do nosso eletrodo, né? E, consequentemente, nós teremos, né, a nossa bateria carregada novamente, tá? Então, no processo de descarga, a gente nota uma redução aqui no cátodo e a gente observa uma oxidação do anodo, tá? Então, a gente acaba liberando, né, perdendo material no anodo, tá? Quando a gente faz o processo de carga, a gente recupera, né, o anodo ao seu tamanho normal, vamos dizer assim. Ok, quanto à capacidade de recarga, pessoal, as baterias, né, ou as células eletroquímicas, elas são classificadas em dois tipos. A gente tem as células primárias e a gente tem as células secundárias, tá? As células primárias, tá, são a tecnologia mais antiga, tá? E são baterias que têm que ser descartadas depois de uma descarga completa, tá? Então, são baterias que o processo não é reversível. Você não é capaz de recarregar essas baterias, tá? Uma vantagem das células primárias, a gente vai perceber que elas têm uma densidade de energia e uma densidade específica de energia muito maior do que as células secundárias, que são as baterias recarregáveis. Ou seja, né, são células que permitem a gente utilizar ela por vários ciclos, né? E esta tecnologia, que seria a tecnologia secundária, né, ela é o foco da nossa disciplina, tá? Aqui a gente tem um resumo, né, de várias químicas aí de baterias que são utilizadas, né? Então, para baterias primárias, nós temos diversos aí, né, tecnologias, e para as baterias secundárias também, né? Então, a gente vai discutir algumas delas, né? Por exemplo, as baterias de chumbo ácido, as baterias de níquel-cádmio, de níquel-hidreto metálico, a gente vai discutir as baterias de íons de lítio, né? E até algumas outras tecnologias que não estão aqui nesse resumo, tá? Aqui seria uma comparação muito interessante dessa referência aqui, tá? Que mostra para a gente, né, o desenvolvimento aí, né, alguns pontos importantes, né, ao longo do tempo, que foi o desenvolvimento aí de algumas tecnologias, né, e qual que era a densidade específica de energia, né,
de cada tecnologia naquela época. O que a gente nota, né? A gente pode observar que as baterias do tipo primária, né, que estão representadas aqui em cores mais escuras, elas apresentam densidades muito maiores do que as baterias recarregáveis, que seriam as baterias secundárias, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, as baterias alcalinas, né, que são bastante comuns aí no mercado, né, a gente utiliza para alimentar controles remotos, né, ou outro tipo de carga aí, né? Enquanto as baterias secundárias elas vão ter densidade de energia muito piores. Mas não tem como escapar disso. Essa tecnologia nós precisamos dela porque nós precisamos de uma capacidade de carregar e descarregar. A gente precisa de ciclos na nossa bateria. Não é o que acontece, né? As baterias primárias não seriam capazes de fazer isso. Ok. Aqui a gente tem um outro gráfico aqui que é para abrir um pouco a mente da gente, né? Isso aqui compara, tá? Algumas tecnologias de baterias primárias e secundárias, novamente. A gente nota que as baterias primárias, elas apresentam, né, densidades aí específicas bem maiores. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tá? É uma questão bastante interessante, né? Que mostra quão longe, né, a bateria que está no mercado ela está do limite da tecnologia. Então, o que eu quero dizer, né? Se a gente considerar os materiais ativos, tá, que a gente usa para poder construir uma bateria de chumbo ácido, esse aqui seria o nosso limite, né? Se a gente olhar uma bateria prática, na qual eu considero encapsulamento, a caixa das baterias, o espaçamento dos eletrodos e tudo mais, a gente vai chegar nesse valor de densidade específica. E se a gente considerar agora uma bateria prática, a gente está aqui embaixo. E que a gente nota, né? Para essa data aqui, né? Apesar da bateria de chumbo ácido ser uma bateria bastante antiga, ainda está complexo, né? A gente está um pouco longe, né, do que seria a densidade específica real para essa bateria, né? Mesmo com todos os desenvolvimentos que foram feitos, essa bateria ainda não conseguiu chegar nem na metade, né, do que seria a densidade específica, né? Claro que isso é válido para 2011, tá? Já para a bateria de lítio-íon, a gente observa que ela é uma bateria que a gente consegue chegar muito mais próximo do limite de energia específica, tá? Isso também é observado pelas baterias ali de níquel e hidreto metálico, tá? Então, isso são características bastante interessantes, né? Que mostram para a gente, né, que a superioridade de uma tecnologia não necessariamente está associada ao elemento em si que está sendo utilizado, mas também, né, a capacidade da gente extrair o máximo possível daquele elemento. Então, se eu faço uma bateria de lítio, né, a gente observa que a gente consegue chegar muito mais próximo do que a gente esperaria, né, de densidade específica de energia. Bateria de chumbo ácido já é um pouco mais complexo por características internas da bateria, né? A gente acaba não conseguindo chegar tão próximo. Então, uma questão aí para pensar mesmo. A gente tem um outro gráfico aqui também para abrir a mente, né, para a gente pensar um pouco, tá? Que relaciona, né, o tipo de material, tá, que ele vai ser utilizado, tá? Então, isso é um negócio bastante interessante, né? A gente tem, por exemplo, os eletrodos aqui, né, da nossa bateria, tá? Então, a gente tem os eletrodos aqui, um poderia ser o ânodo e o outro o cátodo, né? E o que a gente nota, né? A gente tem aqui os estados físicos, tanto dos eletrodos quanto do eletrólito da nossa bateria, tá? É bastante interessante perceber, tá, que, por exemplo, as baterias usuais, né, elas trabalham com cátodo e ânodo sólidos e com o material eletrolítico ali, líquido. Então, isso são as baterias usuais. A gente tem outras tecnologias que, por exemplo, tá, fazem uso, tá,
de eletrodos líquidos e do eletrólito sólido. Isso é o que é feito, por exemplo, nas baterias de sódio-enxofre. Tá? A gente também tem baterias, né, que utilizam material líquido e líquido, só que a gente utiliza um eletrólito, vamos dizer ali, pastoso, né, por exemplo, um gel, algo do tipo. A gente vai perceber que as baterias de fluxo, elas funcionam desse tipo. Agora, construir uma bateria, por exemplo, completamente sólida, é um pouco mais complexo. Você geralmente tem problemas de interface ali entre os materiais sólidos que vão piorar a eficiência ali, as características da sua bateria. E se a gente trabalhar com todo mundo líquido, por exemplo, também a gente tem alguns problemas, né, dimensionais mesmo, né, que seria manter, né, os líquidos contidos ali, né, nos seus respectivos recipientes ali e ainda assim conseguir colocar a bateria para funcionar. Bem, a gente vai perceber que aqui o conceito é muito mais próximo do que a gente está acostumado e aqui a gente tem baterias, né, que são um pouco mais inovadoras, elas trabalham com características um pouco diferentes. Muito bem. Vamos aos aspectos técnicos de algumas tecnologias agora. Muito bem, a bateria de chumbo ácido aí foi introduzida em torno ali de 1859, 1860. Comercialmente ela está disponível lá em torno de 1880, então é interessante a gente perceber, né, a distância entre a gente criar algo e a gente conseguir vender algo, né? Então tem um tempo de desenvolvimento, amadurecimento, né? E também existem os padrões da indústria, né? Então até adequar isso tudo demora um certo tempo, tá? Essas baterias são as baterias secundárias mais empregadas comercialmente, tá? O cátodo dessa bateria, ele é baseado em dióxido de chumbo, tá? Enquanto o ânodo dessa bateria, ela é baseada em chumbo, né? O chumbo sob uma forma esponjosa, tá? O eletrólito é ácido sulfúrico, tá? Existe um ponto que esses materiais aí são extremamente tóxicos, né? E por isso a indústria de baterias de chumbo ácido teve que investir muito em técnicas de reciclagem das baterias. E ela vai gerar uma tensão para a gente aí em torno de 2 volts, tá? As baterias de chumbo ácido aí, elas vão apresentar uma eficiência aí global em torno de 70% a 80%, tá? Elas têm uma baixa autodescarga em torno de 3% a 20% ao mês. Vai depender um pouco das condições, tá, que a bateria estiver operando. Um custo aí, um dado de 2017, em torno de 100 a 200 dólares aí por quilowatt-hora. A vida útil depende bastante, tá? Quando a gente fala em vida útil de baterias, a gente vai perceber, quando a gente for falar de degradação e vida útil, que a gente fala em 2 tipos de vida útil para uma bateria. Existe uma vida útil que a gente fala em vida útil calendária e a gente tem a vida útil de ciclagem da nossa bateria. Ok, essa vida útil de calendário, o que quer dizer? Se eu colocar a energia na minha bateria e deixar ela ali em repouso, né? Quando que essa bateria vai atingir o final de vida útil dela? Então, primeiro, final de vida útil, a gente vai perceber, né, que a bateria atinge o final de vida útil dela quando ela perde um percentual da capacidade de armazenamento de energia dela. Tipicamente é 20% que se usa. Então, você compra uma bateria de 60 ampere-hora e ela vai perder 20% dessa capacidade dela de armazenamento. Então, isso seria a vida útil calendária, né? Então, a gente fala de vida útil calendária que vão depender aí de uma faixa ampla aí, que pode ir de 5 até 15 anos. Agora, em número de ciclos, é relativamente baixo. Uma bateria de chumbo ácido, em condições reais aí de aplicação, muitas vezes vai conseguir ciclar de 500 a 1.200 vezes, tá? Essa é uma bateria com uma baixa densidade de energia, tá? E ela tem um baixo desempenho em baixas temperaturas. Então, para temperaturas baixas, né, em países que têm climas muito frios, essas baterias elas podem ser problemáticas, tá? A gente tem aqui alguns exemplos de sistemas reais aí que foram aplicados, né? Tem uma fotografia aqui de um sistema que foi instalado no Havaí por essa empresa Extreme Power. E nós temos um sistema também da Hitachi. Então a Hitachi tem até hoje, né, sistemas aí de baterias
baseados em tecnologia de chumbo ácido, né? Aqui a gente tem um sistema bem grande, né? Ele é para dar suporte a uma usina eólica, né? De 15,44 megawatts, tá? Então aqui a gente tem aqui um sistema aí, ó, que tem vários blocos com 288 baterias, né, conectadas aí. Tem uma capacidade de potência na faixa de megawatt, né, mega VA aí, né? Então é um sistema bem grande, tá? Aplicado aí no Japão. Agora, com a tecnologia de níquel, tá? Isso aí começou a ser introduzido no mercado em torno aí de 1915, por aí, tá? A gente tem várias químicas, tá? Eu vou discutir duas delas, tá? Que seria a níquel-cádmio e a de níquel-hidreto metálico, tá? A bateria de níquel-cádmio, né? Ela foi uma das baterias mais utilizadas aí na década de 90, recarregável, tá? Então, para quem tinha um celular mais antigo, com certeza já viu desta bateria, né? Ela utiliza um hidróxido de níquel no cátodo e no ânodo a gente usa o cádmio metálico, né? E agora, né, o nosso eletrólito, né, ao invés de a gente utilizar um ácido, essa bateria utiliza uma base, né, que é o hidróxido de potássio. Né? A tensão dessa bateria ela é um pouco menor que a da bateria de chumbo ácido, em torno de 1,2 volts, tá? Ela consegue, dependendo da montagem, né, eficiências maiores, né, do que a bateria de chumbo ácido. Ela tem uma baixa autodescarga e um custo maior. Tem vida útil maior do que a bateria de chumbo ácido, então a gente consegue trabalhar aí com vida útil aí de calendário aí em torno de 10 a 20 anos e ciclos aí de 2.500 até 3.500, né? Desde que a gente limite aí a profundidade de descarga. Então eu não posso carregar ela até zero, descarregar ela até zero, né? Tá, ela tem umas densidades de energia melhores do que a nossa bateria de chumbo ácido, então pode ir de 40 a 60 watt-hora por quilograma e 150 watts por quilograma, né? Então é interessante que a bateria de níquel-cádmio é uma bateria bastante robusta, tá? Então ela consegue fornecer, né? Se você precisar de uma pancada de potência, é uma bateria que consegue fornecer, né, rapidamente. Ela consegue trabalhar com temperaturas negativas, até menos 20 graus. Mas ela tem um problema que é o conhecido efeito memória, né? Que provavelmente vocês já escutaram na vida de vocês, né? A bateria ela vicia, entre aspas, né? Então existe um efeito na bateria de níquel-cádmio, né? Que se você não descarregar ela por completo e carregar ela de novo, ela começa a ter uma perda de capacidade permanente, tá? E essa perda vai crescendo ao longo do tempo. Então é algo associado a esta química de bateria, que é um problema, tá? Existem alguns sistemas comerciais aí, né? Então a gente tem uma fotografia de um sistema aí. São mais de 13.000 baterias nesse sistema de armazenamento, né? O sistema total ele pesa 1.500 toneladas, né? E as baterias foram projetadas para ter uma vida aí de até 20 ou 30 anos, né? Ok. Existe uma melhoria relacionada às baterias de níquel-cádmio, que são as baterias de níquel-hidreto metálico. Elas foram introduzidas no mercado na década de 90, tá? É interessante que elas têm o dobro de capacidade de uma bateria de níquel-cádmio e densidades de energia aí similares às baterias de lítio, ou seja, são baterias com densidade de energia altíssima, tá? O efeito memória nessa tecnologia é muito baixo, praticamente desprezível, tá? Ela vai trabalhar com a tensão em torno de 1,2 volts. Note que as densidades são muito maiores, né? Então a gente trabalha com 250.000 watts por quilograma e de 60 a 120 watt-hora por quilograma. É praticamente o dobro da bateria de níquel-cádmio. A eficiência em torno de 70 a 90% e um custo aí em torno de 200 a 500 dólares por quilowatt-hora, tá? Uma desvantagem, né? Nem tudo são flores, né? Essa bateria apresenta uma autodescarga aí maior, tá? Em torno de 5 a 30% por mês aí. E ela é uma bateria menos robusta que a bateria de níquel-cádmio. Então, se você precisar dar uma sobrecarga, uma descarga muito rápida nessa bateria, ela vai sofrer, né, danos bem maiores do que uma bateria de níquel-cádmio. Ok, agora a gente vai para a química de sódio. Aqui o conceito é um pouco diferente, tá? Então, ao invés de a gente trabalhar com eletrólitos, né, que podem ser ali líquidos, né, ou contidos num gel, por exemplo,
e eletrodos, né, cátodo e ânodo sólidos, agora o nosso eletrólito, ele é sólido, e o cátodo e o ânodo, eles são líquidos. Tá? Então a gente usa o sal derretido mesmo, tá? Para poder fazer essa bateria. Então essas baterias foram desenvolvidas em torno de 1987 lá no Japão. Foi uma iniciativa de uma empresa de desenvolvimento de baterias e da distribuidora de energia lá de Tóquio. Ela, em 90, ela já estava no mercado, então o ânodo da bateria é enxofre líquido e o cátodo da bateria é sódio líquido. E o eletrólito ele é baseado em alumínio, que é o óxido de alumínio, né? Al2O3. A tensão dessas células aí é em torno de 1,7 volts, tá, pessoal? E o que é legal aqui, né? Eficiência em torno de 75 a 90%, um custo aí em torno de 250 a 500 dólares por quilowatt-hora, uma vida útil aí de 15 anos, muito boa, né? E 2.500 a 4.500 ciclos. Então é muito bom, né? Comparado com a tecnologia de chumbo ácido. É uma bateria de elevada densidade específica, de 150 a 240 watt-hora por quilograma. Então ela está ganhando aí das baterias de níquel-cádmio e também, né, da de níquel hidreto metálico. É uma bateria extremamente robusta, então você consegue, se você precisar drenar 6 vezes a potência nominal durante transientes, é possível com essa tecnologia, tá? Mas ela tem um problema, tá? Como ela trabalha com os eletrodos líquidos, tá? A gente precisa operar essa bateria em alta temperatura, tá? Então são baterias aí que essa tecnologia trabalha em torno de 300 a 350 graus. Existem alguns desenvolvimentos aí mais atuais para trabalhar com temperaturas menores, mas ela precisa ser aquecida, tá? E aí a questão é de onde vem essa energia para poder aquecer as baterias, né? Então, se a gente somar isso com a autodescarga, né, interna do processo da bateria, a gente vai concluir que é um sistema que vai ter uma autodescarga maior, né, do que os sistemas anteriores, né? Então aqui a gente tem até uma fotografia, né, de um projeto aí, FINEP, né, de desenvolvimento de baterias de sódio e enxofre no Brasil, né, lá no Parque Tecnológico de Itaipu. Aqui a gente tem um sistema comercial, tá? Instalado no Japão aí, de armazenamento baseado em baterias de sódio e enxofre, né? O que é legal a gente perceber? A organização do sistema, né? Então a gente tem um inversor aqui de tecnologia 2 níveis, são inversores de 2.400 kW, tá? Cada sistema de baterias aqui contempla uma potência de até 200 kW, né? E são 17 conjuntos desse aqui, né, conectados ao sistema onde nós temos um sistema de geração eólica, tá? Então, isso aqui é para poder ajudar a estabilizar a potência gerada pelo sistema eólico. Aqui a gente nota uma visão, né, dos blocos aqui de baterias, né? Então, cada conjunto desse aqui, né, é um pack, um pacote, né, de células ali de sódio e enxofre. E aqui nós temos os conversores eletrônicos, né, os painéis eletrônicos dos conversores que vão fazer o controle e carregamento das baterias e também, né, a interface com a rede elétrica. Existe uma tecnologia mais nova, tá, que seria de sódio, lítio, cloro, tá? Então é uma tecnologia que já está comercialmente disponível desde 1995. A gente consegue reduzir um pouco a temperatura de operação, tá? Então a gente chega em torno de 270 graus. Uma vantagem é uma célula de tensão bem alta. A gente vai perceber que isso está associado à utilização do lítio, tá? Ele eleva bastante o potencial ali de óxido-redução da nossa célula eletrolítica e a gente consegue subir a tensão. São baterias com a densidade de energia, densidade específica, a densidade específica de potência e específica de energia relativamente elevadas, né? A gente tem alguns projetos pilotos, né? Mas tem poucas empresas ainda trabalhando em cima dessa tecnologia, né, para empregar ela comercialmente. Agora a gente vai para as baterias de lítio-íon, né? É uma tecnologia que está disponível aí desde a década de 90, tá? O ânodo dessa bateria, né? Existem alguns materiais que podem ser empregados, mas o mais comum é o grafite, tá? O cátodo dela é tipicamente um óxido de lítio e outro metal. Então, a gente pode ter um cobalato, a gente pode ter um titanato de lítio.
Então, existem diversos elementos que podem ser utilizados, tá? A gente vai perceber isso mais adiante, quando eu for dar detalhes dessa tecnologia. E a gente tem um eletrólito que é baseado em sais de lítio dissolvido em algum líquido orgânico, tá? Geralmente um hidrocarboneto, né? Então pode ser um carbonato de lítio aí, um cobalato de lítio, perdão, dissolvido num hidrocarboneto. Vantagem dessa tecnologia, pessoal. Tensão já arranca aí na faixa de 3,7 volts, tá? Então, para poder alcançar níveis de tensão aí 12 volts, 48 volts, né, a gente precisa de um número muito menor de células conectadas em série, tá? E é importante notar que a bateria de lítio-íon não é uma bateria só, mas é uma família de químicas de baterias. Tem mais de 10 químicas que podem ser empregadas. Algumas empresas caminham numa direção, outras empresas caminham em outra direção, tá? São baterias com eficiência extremamente alta, 90%, 97%. A autodescarga muito baixa, de 2 a 5% ao mês. Densidade específica de energia e densidade específica de potência absurdamente alta, tá? Não apresenta efeito memória, tá? Tem um custo aí em torno aí de 300 a 700 aí, dólares por quilowatt-hora, um dado de 2017, tá? Vida útil em torno de 5 a 20 anos, se a gente pensar em calendário, e ciclagem aí de 5.000 ciclos, tá? É tranquilo para essa tecnologia. Só que aqui não são só flores, tá, pessoal? Bateria de lítio, ela é extremamente sensível, tá? Ela é extremamente sensível à temperatura. Então, se a temperatura for alta demais, é péssimo. Se a temperatura for baixa demais, é péssimo para a bateria, tá? Além disso, é uma bateria que não suporta sobrecarga. Então, se a gente tenta carregar essa bateria de lítio demasiadamente, ela pode se danificar, tá? E outro problema é que quando o lítio ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele entra em combustão. Então é uma bateria que pega fogo, é uma bateria que explode, uma bateria de lítio. Então existe toda uma questão associada à segurança dessa bateria, né? Porque ela está, por exemplo, nos nossos celulares, né? É uma tecnologia que também vai estar nos carros, né? Então é algo que gera bastante preocupação, né? Essa questão da segurança associada às baterias de lítio. Aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas comerciais, né? Tem várias empresas no mercado trabalhando com isso, inclusive a Moura, né, que é uma empresa brasileira de armazenamento, ela também tem um setor só de baterias de lítio-íon, né? Aqui a gente tem uma fotografia de um sistema montado pela Tesla, né, que também é uma empresa que trabalha no setor de veículos elétricos, e dessa empresa que é a Fluence, que na verdade ela é uma empresa que, se eu não me engano, ela é parte da Siemens, né, ou ela nasceu da Siemens, e trabalha só com armazenamento de energia, tá? No sistema elétrico. Agora vamos para um conceito um pouco diferente, que é a bateria de fluxo, tá? A bateria de fluxo, pessoal, é uma bateria que ela está comercialmente disponível desde a década de 80, tá? E qual que é a ideia? Um negócio um pouco diferente, tá? A gente tem o nosso eletrólito dividido meio que aqui em duas partes. Então tem uma parte do eletrólito, tá? Que ela entra em contato, tá? Com o cátodo da nossa bateria, e nós temos um eletrólito que entra em contato com o ânodo da nossa bateria. Tá? Existe uma membrana aqui que faz uma transferência de íons, tá? E nós temos, né, duas bombas que vão fazer o bombeamento ou a circulação deste eletrólito dentro da nossa bateria. Tá? A gente tem algumas tecnologias aí disponíveis, né, que seriam essa de brometo de zinco, né, essa bateria de vanádio, né, e uma bateria aí também baseada num bromido aí, mas que inclui enxofre, tá? Qual que é a grande característica dessa bateria aí, pessoal? Que parece, num primeiro momento, muito complexa, tá? A gente consegue construir uma bateria com alta capacidade de potência e alta capacidade de armazenamento ao mesmo tempo. Tá? E isso aí vai estar associado ao fato do eletrólito aí estar em movimento, né? E a gente vai ter um pouco desacoplado esses dois fenômenos, né?
Então, se a gente vê, por exemplo, nas baterias secundárias, a densidade de potência e a densidade de energia estão acopladas, tá? Se a gente quiser construir uma bateria de alta capacidade de potência, otimizada para entregar altas potências, ela tipicamente é uma bateria de eletrodos mais finos, tá? E se eu quiser uma bateria com uma alta capacidade de armazenamento, a gente vai para uma bateria de eletrodos espessos. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Já na bateria de fluxo, né, a capacidade ela vai estar associada ao tamanho dos tanques ali da nossa bateria e a quantidade e a concentração do eletrólito, e a potência vai depender da taxa das reações que vão acontecer no cátodo e no ânodo. Então, meio que é um pouco desacoplado. Então, a gente consegue ter uma bateria com uma alta capacidade de armazenamento e uma alta potência. Tá? As baterias VRB são as mais comuns, tá? Elas alcançam eficiências em torno de 65% a 80%. A gente tem que ver que a gente gasta energia para poder bombear, né, o fluido, então isso aumenta as perdas. Né? E tem vida útil aí projetados em torno de 10 anos e existem alguns sistemas que são capazes de operar até com 12 mil ciclos. Tá? É uma tecnologia mais cara, né, mas consegue operar com mais ciclos. Já as outras tecnologias, elas trabalham com um número de ciclos menores, né? Mas, por exemplo, a tecnologia PSB, ela consegue trabalhar com cargas e descargas profundas, então é uma bateria que a vida útil dela não depende da profundidade de descarga. Isso é algo que não acontece nas outras tecnologias de bateria. Então, é bastante interessante como essa tecnologia ela é inovadora desse ponto de vista. Né? E no caso das baterias ESB ali, elas têm uma outra característica, né? Que para ela funcionar bem, ela tem que ser completamente descarregada a cada 5, 10 ciclos, tá? Que ela opera. Então, por esse motivo, né, acaba que as baterias ali de vanádio elas são mais comuns no mercado. Então, aqui a gente tem dois sistemas comerciais, né, baseados aí nessa tecnologia, né, para armazenamento de energia em fontes renováveis. Muito bom. Bem, pessoal, coloquei aqui também duas notícias aqui, porque baterias são temas que estão em alta, tá? E estão tendo diversos desenvolvimentos, né? De químicas novas de baterias e até mesmo de formas diferentes de otimizar tanto as baterias de chumbo ácido quanto as baterias de íons de lítio e também novas químicas, por exemplo, baterias de zinco-ar, né? Que a priori são baterias que elas seriam baterias primárias, né? Mas já estão conseguindo, já desenvolveram, né, baterias de zinco-ar secundárias, ou seja, elas podem ser carregadas e descarregadas, tá? Então, são baterias que a gente tem que ficar de olho aí, né? Então, a gente tem uma notícia ali, por exemplo, de 2020, né? Grande vantagem dessas baterias de zinco-ar é que o zinco é um material extremamente abundante, então o custo dele é muito baixo. E além disso, essa bateria, ela tem vida úteis maiores, né? Ela sofre menos degradação do que as baterias de lítio. Então, pode ser aí uma bateria aí, com certeza promissora para um futuro aí. Ok. E também a gente tem uma outra notícia aqui também de 2018, né, que fala de uma nova tecnologia agora para bateria de íons de lítio, né? É uma bateria que usa nanotecnologia aí, que a gente consegue fazer, né, uma carga rápida nessa bateria, ou seja, de 0 até 90%, em apenas 6 minutos. Então, é algo que o mercado de veículos elétricos está bastante interessado nessas cargas rápidas, porque a gente precisa, né? A gente gostaria de colocar nosso carro para abastecer, né? E não esperar muito tempo. Então, é algo que também está sendo bastante pesquisado, né? Tecnologias que permitem carga rápida. Aqui uma comparação rápida de duas tecnologias aí que estão sendo utilizadas aí no Brasil em diversas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, né? As baterias de chumbo ácido e as baterias de lítio-íon, né? O que a gente nota, né? As baterias de lítio-íon, por causa das densidades específicas de energia e densidades específicas de potência serem maiores, né? A gente consegue, né, ocupar menos espaço, né? E a gente não precisaria de um container especial a priori, né? A gente conseguiria, naquele volume, né, colocar aquilo num container e a massa daquele sistema, né, não iria necessitar de nenhum reforço. Né? Além disso, as baterias ali de lítio-íon elas vão apresentar, né, maiores vida úteis. Tá?
Então, isso é uma característica bastante interessante dessa tecnologia, né, que chama a atenção. E, por fim, né, a gente tem uma rápida, né, capacidade de carga e descarga. Tá? Então, baterias de chumbo ácido típicas, né, a gente consegue trabalhar com elas aqui, ó, em faixas. A gente consegue trabalhar com ela aqui em faixas aqui de descarga que vão de 0,1C até 2C. O que seria esse número, pessoal? Esse C representa a capacidade da bateria. Então, se a bateria é de 60 ampere-hora, se eu fazer uma descarga dela de 1C, significa que essa bateria vai entregar 60 amperes em 1 hora. Se eu fazer uma descarga de 2C, essa bateria vai entregar 30 amperes por meia hora. Essa é mais ou menos a ideia. Né? Só que as baterias de chumbo ácido elas não conseguem ter essas taxas de descarga muito elevadas. Já uma tecnologia de chumbo de íon de lítio, ela consegue ser descarregada aí com taxas de até 6C. Ou seja, uma bateria de 60 amperes-hora de lítio-íon, a gente poderia, né, descarregar ela em 1/6 de hora. Então, a gente conseguiria descarregar ela em 10 minutos. Interessante, né? Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico aqui que compara para a gente, né, a densidade específica de energia pela densidade de energia de algumas tecnologias. O que a gente nota, né? A nossa bateria de chumbo ácido apresenta os piores índices, né? Então, para mesmo sistema, ela vai ocupar muito mais volume e ela vai ser mais pesada, tá? Para as baterias de níquel-cádmio, a gente já tem alguma certa melhoria, né? As baterias já de níquel e hidreto metálico, elas melhoram as baterias de níquel-cádmio. E quando nós vamos para as tecnologias de lítio, né, nós temos uma ampla faixa, né, visto que existem diversas tecnologias, né? Então, dependendo do tipo de encapsulamento, a gente vai perceber que a gente consegue maiores densidades de energia, densidades específicas de energia. Então, se essas baterias forem prismáticas ou se elas forem cilíndricas, isso vai mudar. E também dependendo do tipo aqui de materiais que a gente utilizar dentro dessa bateria, se são fosfatos ou são materiais poliméricos, nós vamos melhorar ainda mais esse índice, tá? Então, isso que é a grande questão, né? A gente não tem uma única tecnologia, mas várias dentro das baterias de lítio, né? E a gente consegue, né, dependendo da tecnologia, melhorar cada vez mais esses índices. Aqui a gente tem um gráfico que eu já mostrei para vocês, né, que ele compara, né, a questão de eficiência e número de ciclos. Né? Então, se a gente olhar aqui as baterias de lítio-íon e as de sódio aqui, são baterias que têm eficiências altíssimas, né, e que vão trabalhar com números de ciclo maiores do que as baterias de chumbo ácido. A gente tem que lembrar que as baterias de chumbo ácido elas também são mais baratas. Né? Para poder ter o custo final, a gente teria que ver o custo total do sistema, né, ao longo de toda a vida útil dele. Né? Aqui agora nós temos sim um diagrama de Ragone, né? Então comparamos aqui, né, a densidade aqui específica de energia e a densidade específica de potência. Né? O que a gente nota? As baterias aqui de íons de lítio e as baterias de níquel hidreto metálico, elas conseguem, né, valores bem maiores do que para a nossa bateria de chumbo ácido. Aqui a gente tem uma comparação final, né, relacionada a algumas tecnologias aí de baterias, né, e também outras tecnologias de armazenamento. O que a gente nota, né, quando a gente olha baterias, por exemplo, aqui de chumbo ácido, né, e as baterias de íon de lítio aqui, a gente nota que em relação ao número de ciclos aqui, né, que essa bateria suporta, as baterias de chumbo ácido vão ser baterias ruins e as baterias de lítio vão conseguir quantidade de ciclos muito grandes. Em relação à autodescarga, né, as baterias no geral de tecnologia aqui de chumbo ácido e de íon de lítio têm baixa autodescarga, mas não é o que acontece, por exemplo, nas baterias de sódio, que tem que ser aquecidas, né? As baterias de lítio vão trabalhar com eficiências altíssimas, né? A tecnologia de chumbo ácido e de níquel-cádmio são baterias mais maduras, né? E em relação à demonstração na faixa de megawatts aí, né?
a gente tem diversos sistemas aí empregando baterias de lítio-íon e também, né, para as baterias de sódio e enxofre. Uma questão importante em relação às baterias de fluxo, que eu não mencionei, é que são tecnologias interessantes para sistemas de altíssima potência, tá? Mas como elas requerem uma parafernália muito grande, se a gente pegar sistemas na faixa aí de quilowatt-hora, sistemas para o consumidor, não são sistemas tão interessantes, tá? Essa tabela comparativa e diversas outras informações dessa aula, eu retirei dessa tese de doutorado, né, que é hoje do professor Daniel Stroy, que é professor lá em Aalborg. Caso vocês tenham interesse, pesquise e procure a tese de doutorado dele, é um material fantástico aí sobre baterias. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.